Entrevista com Selfie. E nós iremos hoje abordar o assunto de cristãos e novas tecnologias, querendo pegar um pouquinho a coerência dele. Então nós chamamos hoje nosso querido confrade Frei Mendelson. Dá um olá. Opa! Então, fala um pouco sobre você. Bem, eu me chamo Frei Mendelson, né? Tenho 26 anos, né? E fui descobrindo a minha vocação, né, aos poucos numa palestra de Crisma. E fui trilhando os encontros vocacionais, descobrindo cada vez mais. E hoje eu me sinto muito feliz na escolha que eu fiz de ser um frade franciscano, né? Estou agora atualmente me transferindo de Mossoró para Salvador, né? E estou nessa nova realidade descobrindo, né, novas culturas. E o que você acha assim, do tema de novas tecnologias e a vida cristã? Você acha que é um tema bastante atual? Ainda precisa debater mais? Ou como é que você acha? Eu acho que é um tema muito atual, que precisa realmente ser muito debatido no âmbito da igreja, da juventude, né? Um tema muito interessante da gente poder partilhar, né? Então você acha que, mesmo sendo um tema muito frequente nas conversas entre grupos de jovens da igreja, mas que ainda precisa ter um pouco mais de atenção? Com certeza, com certeza. Nós precisamos debater, né, amadurecer bastante esse tema, né, no âmbito da igreja, né, para que a gente possa ter cada vez mais experiências a partilhar, né, e amadurecer a nossa forma de utilizar esses meios, né, de comunicações novos que estão chegando por aí. Então você, assim, como é que você percebe que deve ser a atuação dos cristãos, principalmente da juventude, já que o canal é voltado mais para a juventude? Então como é que você acha que deve ser a nossa atuação enquanto jovens cristãos no meio das novas tecnologias? Primeiramente deve-se ver os pontos positivos e também os negativos dessas redes sociais. Nem tudo nós podemos expor de nossa vida pessoal nessas redes sociais, né? Temos que ter um critério, né, de utilização delas. Não pode se publicar tudo. Então temos que tomar muito cuidado, ter uma certa prática nesse sentido das comunidades e relacionamentos sociais na internet, né? E realmente ser coerentes também, né, da nossa vida cristã com o que a gente publica e tudo, né? O mundo virtual não se desliga da vida real, né? Hoje nós temos essa questão do mundo virtual, né, que vem chegando muito forte, né? Não são dois mundos, mas são mundos em que a gente deve se inserir neles, né? E se inserindo neles também utilizar como um meio de evangelização. Então essa foi um pouco da introdução daquilo que nós iremos abordar, né, em nossa entrevista de hoje. Ele tocou um assunto muito importante: não são dois mundos. Então se mostra uma continuidade do mundo, vamos dizer assim, real para o mundo digital, não é? Exatamente. Santos de calça jeans que bebem Coca-Cola e comem hot dog. Então, como foi de se perceber na fala do Frei Mendelson, ele falou muito dessa questão dos dois mundos, de uma vida coerente. Então a gente vai retomar agora essa entrevista com uma pergunta, né? Então, Frei Mendelson, o cristão, ou melhor dizendo, o ser humano, ele tem que estar tendo duas vidas, já que você falou em questão de dois mundos, ou como é que tem que ser essa vivência? A gente vai andar mais um pouquinho e ele vai assim nos ajudar a refletir e vamos caminhando. Bem, o mundo virtual, né, é uma extensão da própria vida, né? A pessoa vai expressar no mundo virtual o que ela é na vida real, né? Então não seria dois mundos, mas a pessoa estaria expressando o ser dela mesma. Então, na vida cristã, não se suporta uma vida dúbia, né? Não se suporta uma vida, como dizer, que não condiz com a realidade, né? Então, o ser humano, ele deve buscar sempre viver a sua vida sem hipocrisia, mas realmente ser real, realista com o que ele é. E assim também é no mundo virtual, né? Nós devemos buscar ver o mundo virtual como essa extensão, né, do cotidiano de cada pessoa. Então,
devemos buscar sempre ser sinceros, coerentes, né, no mundo virtual com nossa vida cotidiana, né? Então, que é uma extensão, é um meio de relacionamento que você apresenta também quem você é, né? Então, nisso a gente não pode ser hipócrita, nem viver uma outra vida no mundo virtual. O que seria muito difícil, porque você, vez ou outra, você vai expressar realmente quem você é nesse mundo virtual, né? Então, toda a questão da falsidade, digamos assim, uma falsidade ideológica, né, de você viver uma outra pessoa no mundo virtual, uma hora ela cai por terra, porque você vai expressar realmente quem você é. Então você fala assim, então, que tem que ser uma continuidade. Aquilo que eu sou aqui no mundo real tem que ser no mundo assim, digital. Exatamente. Temos que ter coerência, né, da nossa vida, a vida real, também na vida virtual, né, na vida das comunidades de relacionamentos, né, e tudo isso. Então, assim, primeiramente, ele deve ser coerente consigo mesmo, né? Porque se ele é falso, uma pessoa falsa, no caso, está no mundo real e no mundo digital, ele mesmo se propondo ser duas pessoas diferentes, ele não está nem sequer coerente consigo mesmo. Então ele pode estar, assim, mais ou menos formando uma duplicidade porque ele quer. Então acho que ele não está nem conseguindo se ajudar, nem ser verdadeiro consigo mesmo. Pode assim estar formando um outro ser que não ele. Exato, ele pode não ter descoberto a sua identidade, né? Então isso é difícil, né? Nós temos que descobrir quem nós somos, né? E saber quem nós somos, né? E aí não ter medo de expressar quem nós somos, né? Porque se eu começo a viver uma vida de fantasias e de máscaras e me escondendo, vai chegar um momento que eu vou acabar esquecendo realmente quem eu sou, perdendo a minha identidade. Isso não é bom, né? Então, devemos expressar a nossa identidade real de como nós somos e não ter medo de ser quem somos, né? Com nossas qualidades e com os nossos defeitos também. Então, não sei se também é do seu tempo, Fernando, não sei se você é a fã, havia um desenho chamado Digimundo. Nesse desenho, crianças do mundo real eram chamadas para, vamos dizer, servir no mundo digital. Lá eu percebia que elas não mudavam quem elas eram, mas davam continuidade àquele mesmo entusiasmo que elas carregavam no mundo real. Você também percebe que nós temos que ser mesmo essa pessoa, que você falou muito bem. Então, essa foi a nossa contribuição para a temática da novas tecnologias, da coerência cristã. E também Femininos vai dar também um pouco da contribuição do novo documento da igreja. Quer dizer, é um novo na versão da juventude, mas é um documento já conhecido, um documento já bem falado, bem discutido na igreja, que é a doutrina social da igreja. Só que agora, depois da Jornada Mundial da Juventude, que teve na Cracóvia, saiu a versão para a juventude, que tem o nome de Douquet. Pronto, então o Douquet lembra um pouco o nome Youquet, porque pertence à mesma linha de livros para a juventude. Então, primeiro ele vai nos ajudar a entender, ou então vai nos dar alguns pontos que vai nos chamar a atenção a ter logo em mãos o Douquet. Então, espera um pouquinho. Jovens santos de calça jeans que bebem Coca-Cola e comem hot dog. Precisamos de santos, jovens santos, que levem Deus no coração, que semeiem a paz, que amem o irmão. Então, como eu disse, nós iremos abordar agora na nossa entrevista com o nosso querido Frei Mendelssohn a questão do Douquet, que é a doutrina social da igreja, só que esse é com o texto, com a linguagem para a juventude, que pertence à linha do Youquet. Então ele vai nos apresentar alguns aspectos que vai deixar com aquele gostinho na boca, ou então aquele gostinho de querer ter em mãos o Douquet. Exato, né? O gostinho da boca de saborear, né, aquelas palavras, né, desse documento, né? A doutrina social da igreja voltada para a juventude. Então, a linguagem desse documento é um grande diferencial dele. É muito parecido com a linguagem do Youquet, né? Ele pegou a ideia do Youquet e trouxe para a doutrina social da igreja, formando esse livro que é o Douquet, né? Ele foi produzido por uma equipe de estudiosos especialistas, né? Os cardeais da igreja
e uma equipe de jovens da própria igreja também, né, que vem dar um sabor especial a esse documento, né? Então ele é formado por 12 grandes temas, né? Esses 12 grandes temas, né, que vão ser abordados durante todo o livro, né, fazendo com que o jovem conheça mais em sua própria linguagem a doutrina social da igreja. Então quer dizer que nesse documento, além dos cardeais, que são a autoridade, que são aquelas pessoas doutas para fazer tal documento, mas a juventude também deu a sua contribuição, botou seu rosto lá dentro. Exatamente, né? Tem um rosto da juventude, né? E é muito interessante a gente observar bastante cada trecho desse livro do Doquete, né? Que nos traz uma linguagem muito facilitada de compreender, né? Então, o primeiro grande aspecto que eu queria citar aqui, que eu observei, é o prefácio feito pelo Papa Francisco. É um prefácio muito interessante, né? Ele pede que nós possamos ler esse documento não somente como um estudo, um simples estudo, mas que nós possamos ler, absorver todos os ensinamentos da doutrina social da igreja e vivê-lo no dia a dia. Então isso é muito interessante. Ele quer uma geração de juventude que conheça realmente a doutrina social da igreja, mas que não somente conheça, mas a pratique realmente, traga para a sua vida. Então aí vai um trecho do prefácio do Doquete. Santos de calça jeans que bebem Coca-Cola e comem hot dog. Precisamos de santos, jovens santos, que levem Deus no coração, que semeiem. Então, depois de ter lido esse pequeno trecho do Doquete, que é voltado principalmente para nós enquanto juventude, vamos agora para o próximo aspecto. O próximo aspecto seria a estrutura simples e direta desse documento. Chama muita atenção, né? O Papa Francisco ele já tem uma linguagem muito simples e direta. Uma linguagem que realmente encanta muita gente pela sua simplicidade, mas que ele não fica rodeando muito para falar a essência do que ele quer dizer, né? Ele é muito direto nas suas palavras. E o documento ele reflete exatamente isso. O livro Doquete ele vai refletir essa característica do Papa Francisco, né? De ser muito uma linguagem simples, mas uma linguagem direta, né? E é uma linguagem interessante durante todo o livro, porque ele é um jogo de perguntas e respostas, né? Com toda aquela dinâmica também do Yucat, né? Como foi o Yucat. Então ele lança algumas perguntas formuladas pelos próprios jovens, né? Seja as dúvidas mais frequentes, né, que se encontram nas paróquias sobre a doutrina social da igreja, ou as próprias perguntas formuladas pelos jovens que montaram esse documento, né? Então ele pega essas perguntas e faz um jogo de perguntas e respostas. Ele vai lançando as perguntas, principais perguntas, e dando as respostas numa linguagem muito acessível a toda a juventude. Muito interessante, é simples e direto. Então, assim, basicamente vamos ter algumas perguntas que, querendo ou não, inquietou nós enquanto jovens em nossas paróquias, em nossos grupos, só que agora vamos talvez já encontrar nossas respostas para essas perguntas que tanto nos inquietou um dia ou outro, querendo ou não, alguma pergunta assim sobre a doutrina social da igreja, como a ação na sociedade enquanto igreja. Então, com certeza, o Doquete vem nos ajudar a responder essas perguntas que tanto nos inquietou. Exatamente, ele vem responder essas perguntas, as principais perguntas, né, de uma forma dinâmica, né, numa linguagem específica para a juventude, né? Então é muito interessante essa estrutura do livro Doquete. Então, já foram dois aspectos, né? Então qual seria mais ou menos já o terceiro aspecto que você nos dá para a gente ficar com esse gostinho de ter o Doquete em mãos? O terceiro aspecto seria a interligação do Doquete, né, com outros livros importantes para a igreja, né? Ele tem, nos trechos do livro, ele tem ligações, por exemplo, com o Catecismo da Igreja, né, com a do próprio documento da doutrina social da Igreja, né, e outros documentos da Igreja importantes para o entendimento daquela pergunta, né? Então ele não somente lança uma resposta voltada à juventude sobre tais perguntas, mas aprofunda
trazendo links para que a pessoa possa analisar nos livros, nos documentos da igreja, né? Então você tem aquela resposta, né, numa linguagem muito acessível à juventude, com muita facilidade de ser entendido, e você pode, através dessa resposta, você pode analisar nos próprios documentos da igreja aquela pergunta, né? E você vai tendo ainda mais um aprofundamento do seu estudo da doutrina social. Então quer dizer que o nosso DOCAT, ele vai, de certa forma, nos levar também a esses livros que dão base às respostas do DOCAT. Exato. Então ele vai sempre nos dar aqueles famosos links, né? Aqueles links que vai nos levar a esses documentos. Então lembra um pouco a questão do UCAT. O UCAT, se vocês percebem, na lateral sempre tem uma frase do santo, mas também tem citações de documentos da igreja, de cartas apostólicas. Aí nós temos também trechos do Vaticano II, do concílio, né, que já tem mais ou menos 50 e alguns anos já de existência, e que até hoje estamos vivendo os frutos desse Vaticano II. E com certeza esses links vai também fazer com que o jovem queira aprofundar, com certeza, né? Aquela sua resposta vai também querer aprofundar um pouco a sua questão, para ter mais base, uma base mais sólida do que o próprio DOCAT já vem nos trazer. Exatamente. E o livro, ele vem trazendo as perguntas, as respostas, uma linguagem muito acessível, e vem também incentivando o jovem a também encontrar essas respostas nos documentos da igreja. Isso é muito interessante porque aprofunda então, muito. Agora, Frei Mendelssohn, qual é o próximo aspecto que o senhor nos dá para que nós assim tenhamos essa vontade de ter em mãos esse DOCAT? Que eu acho que com esses três já estamos com aquela vontade de ter logo, mas Frei Mendelssohn já tem mais dois para deixar a gente com mais vontade ainda de ter esse documento em mãos. Isso. No livro DOCAT, né, ele tem uma seção chamada digressão. Essa seção é muito interessante porque ela traz aquelas perguntas e respostas para a vida atual do jovem, o dia a dia atual do jovem, né? Então vem temas muito interessantes como novas mídias, como a pobreza, né, e como a própria doutrina social da igreja e tantas outras coisas, né, que vem trazendo para que o jovem pegue esse documento e leve para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, né? Então ele vem abordando temas muito importantes para a juventude, né, do dia a dia, do cotidiano da própria juventude, né? Essa seção chama digressão. É como se fosse um dossiê, né, da doutrina social da igreja, e vem trazendo muitos temas assim, muito importantes para a juventude analisar. Então quer dizer que o DOCAT também não só responde, mas também contextualiza aquilo que está na pergunta, que está na questão, que está na doutrina social da igreja para os dias de hoje. Né? Exatamente, ele contextualiza, né, toda a questão no dia a dia atual, né, para que não fuja da realidade, mas esteja bem fixado na razão e na realidade do jovem, né, que o jovem se sinta bem parte desse documento mesmo. É muito interessante. Então assim, Frei Mendelssohn, já foram 4 tópicos, falta agora o 5º. Então qual é esse 5º tópico? Que eu acho que é o grande diferencial do DOCAT e também o grande diferencial da igreja enquanto juventude. Eu acho que esse vocês vão ficar assim, dizer, nossa, que avanço a igreja deu. Exatamente, né? A igreja ela tem dado passos muito interessantes em usar as novas mídias, né, para uma evangelização, né? E um passo muito interessante que a igreja deu nesse sentido foi disponibilizar o DOCAT em um aplicativo para você ter em seu Android, em seu iOS, né, em ter em seu celular, em seu tablet, muito facilitado, né, para você analisar, estudar e viver a doutrina social da igreja, né. Então esse aplicativo está disponível, né, para você baixar no Google Play, né, e você baixando ele, o download é gratuito e você vai ter coisas muito interessantes nesse aplicativo, como alguns quiz para você responder, né, um jogo de perguntas e respostas e alguns desafios interessantes, se tornando ainda mais dinâmico o livro DOCAT, né? E também no aplicativo você tem a opção de ter o próprio livro, né, o próprio livro ali
né? Já essa parte de ter o próprio livro teria uma pequena taxa cobrando para que, né, possa haver a manutenção ainda mais desse aplicativo. Mas é muito interessante você ter em seu celular, em seu tablet, esse livro que você não sabe em qual momento irá precisar dele, né? E também para adquirir o conhecimento da doutrina social da igreja, que é muito importante nós sermos jovens que sabem a nossa fé e que estejam bem informados da doutrina social da igreja. Então, esses 5 aspectos que Frei Mendelssohn trouxe sobre o DOCAT nos abriu os olhos a dar mais fundamento ao início da nossa entrevista, que é essa questão da ação do cristão na rede social, no meio tecnológico. Então isso mostra que a igreja também se faz presente nesse meio, né? A igreja, então, enquanto instituição, também se faz nesse meio, disponibilizando seus documentos, seus livros também lá. Como nós também temos o aplicativo para o YouCat, temos agora também o aplicativo para o DOCAT, né? Com algumas coisas assim, para que a gente tenha uma certa melhoria, né? Como ele falou, a questão do custo, mas quem não quer ter em mãos um livro tão bom como esse, que não busca, assim, a qualquer custo, ter um livro tão bom quanto o DOCAT. Então, gostaria de agradecer ao meu querido confrade Frei Mendelssohn pela disponibilidade dele de vir assim participar desse, vamos dizer assim, desse ensaio do quadro novo do canal, que é Entrevista com o Selfie. Então esse foi um ensaio. Futuramente virá outras entrevistas com jovens, frades ou não, ou catequistas ou leigos engajados na igreja. O que importa é que sejam pessoas de fé que venham aí discutir assuntos pertinentes à nossa juventude. Então, agradeço a você, Frei Mendelssohn. Com certeza nossos inscritos vão estar um pouco mais instruídos com a sua sabedoria que você partilhou hoje conosco. E, se quiser, pode deixar nosso recadinho para os nossos inscritos do canal A Arte de Ser Williams. Eu agradeço, né, ao meu confrade Frei Williams o convite, me sinto muito honrado, né, em ter participado desse novo quadro do canal, né, A Arte de Ser Williams. E eu já peço a vocês que deixem o seu like para esse canal, né, se inscreva quem ainda não está inscrito no canal, né, e divulguem também, né, porque sempre traz temas importantes para o jovem. Sempre traz temas importantes para o jovem cristão e também para os que não são cristãos também, né? São temas importantes, curiosidades muito interessantes que o nosso irmão traz, voltando todo o seu canal para a juventude cristã, né? E para quem quiser também nos assistir e continuar acompanhando, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. E compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo que você estiver envolvido enquanto redes sociais, pegue lá o link, compartilhe lá com seus amigos, fale o quanto é importante ouvir um pouco da palavra de Deus e assim nos ajudar o canal a crescer e também nos motivar, né, a trabalhar mais em prol dessa evangelização com a juventude, que através do YouTube também a igreja se faz também uma ação evangelizadora, também se faz pessoas de evangelização. Então a gente aproveita aí do canal Arte de Ser Williams também para divulgar um pouco do Evangelho de Cristo, de um pouco do ser cristão jovem. Então, assim como o Frei Mendelssohn, eu também aqui peço a vocês que compartilhem aí nas suas redes sociais, deixem lá o seu like, também agradeço pelos comentários que deixarem lá embaixo e mandem também mais ideias e ajudem aí a trazer mais inscritos para que assim nós consigamos evangelizar a juventude, tá certo? Então, esse foi um pouco do canal Arte de Ser Williams, nesse primeira edição do quadro Entrevista com o Selfie, pois é assim que agora eu vou fazer entrevista com o Selfie, trazendo um pouco desse novo jeito da juventude, que é o selfie. E também vamos trazer essa linguagem da juventude também para as entrevistas, certo? Então, paz e bem. Paz e bem. Voltado para a juventude, né? É um livro que foi pensado e produzido. Apaga essa parte. Produzido. Então isso queira eu agradecer a Deus pelo dom da sua vocação. Então, gostaria de agradecer a juventude que saiu agora depois da Jornada Mundial. Como eu falei que o Frei Mendelssohn vai trazer alguns aspectos, algumas coisas para nos
Ai, JB. Precisamos de santos, jovens santos de calça jeans que bebem Coca-Cola e comem hot dog. Precisamos de santos, jovens santos, que levem Deus no coração, que semeiem